Boa noite, professor Edson. Eu sou a Kelly, terceiro B de Agropecuária. Eu tô gravando esse vídeo para responder a pergunta que foi feita no dia 11/4/2024, que a pergunta foi sobre os conceitos do cânone que estão referente ao texto, né? O texto é a seleção das fontes, tendência para um repertório canônico. Bom, essa pergunta foi retirada da página 190 e 191. Tá, vamos lá. No primeiro parágrafo da página 190, a final da página 191, por que final? Porque ao ler o texto, ao analisar as páginas, eu achei bem interessante trazer alguns fatos também sobre a parte até o final da página 191. Tá, vamos começar. O Bahia aponta o conceito do cânone, o uso da prática dele, a sua origem e o uso dele, sobre o uso do cânone, e lista alguns problemas que são inerentes à prática de canonizar. O autor explica que o cânone vem do grego, que significa que no grego é cânon. Que dentro do seu contexto histórico significa um ajuntamento de livros religiosos de inspiração divina, mas também tem outro termo que vem do hebraico, o kadosh, significando um indivíduo que foi consagrado perante as outras pessoas, ou seja, santificado. Algo comum dentro da Igreja Católica, mas contudo, na música ocidental, por exemplo, são aquelas pessoas os músicos, compositores, músicos que todos devem reconhecer e conhecer, reconhecer do suprassumo e mais importante naquela sociedade. Então seria o compositor mais importante dentro daquela sociedade. Esses autores formam um panteão. O que é o panteão? Um termo grego que significa lugar onde ficam os deuses para adorar e reverenciar. Eu acho que está certa a palavra. Bom, é o lugar onde que fica ali os autores, compositores mais importantes. Bom, o panteão de gênio, como da música erudita. A música erudita ela não pode ser chamada de clássica. Por que ela não pode ser chamada de clássica? Porque ela não foi do período clássico. Então ela não pode ser chamada de clássica. Bom, o panteão de gênios, eu vou falar 3 aqui, que foi Bach, Mozart e Beethoven. No vídeo, no texto, na verdade, tem outro autor, outro gênio, né? Que no lugar de Bach, que é o Haydn, alguma coisa assim. Só que no vídeo, o professor Edson fala que trocaria Bach por Haydn. Bom, esses 3 autores estão representando o barroco, o clássico e o romântico, que se transformando uma trindade. Trindade é mais um termo religioso que significa Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas isso é irrelevante, que a gente só trouxe para dar uma situada a mais, que no texto tem bastante fala de alguns casos religiosos. Bom, ademais do primeiro parágrafo da página 191, o Bahia descorre o que é etnomusicologia, o estudo da música de uma determinada sociedade, que informou e apontou problemas que são inerentes ao conceito e prática do cânone. O autor dessa tese faz isso pois ele é um crítico
Então, ele critica, ele dá suas opiniões sobre o cânone e ele quer fundamentar o seu argumento. Dos muitos questionamentos, ele começou com o eurocentrismo, com o domínio da música alemã. Uma explicação disso é que a cultura ocidental valoriza o processo da escrita, da sua memória, das suas histórias, então fortalecendo sua sociedade em contrapartida. Por questão de exemplo, é possível citar a sociedade dos indígenas, que valoriza mais a passagem das ideias por via da fala, que traz mais sobre falar, contar histórias, que como a gente fazia antigamente com os avós, que sentava todo mundo na rodinha, os avós ficavam contando as histórias deles, quando eles eram jovens. Então, é a parte que os indígenas mais valorizam, que é trazer suas informações via a fala. E isso é uma coisa que não seria muito legal, porque eles nunca trouxeram isso à escrita, a memória física, a escrita para ficar ali, para passar por geração em geração. Porque se acaso dessas pessoas que contam essas histórias, que são mais antigos dentro da cultura indígena, morrer, acaba morrendo essas informações junto. Então, se essas pessoas morrendo e não ir repassando essas informações, eles acabam perdendo todas as informações. Isso é uma coisa que diferencia muito da cultura branca, porque a cultura branca é um pouco mais forte nesse sentido, porque suas memórias e ideias estão todas escritas ou gravadas, que hoje em dia tem mais tecnologia, então gravadas também é uma boa coisa. E memórias físicas, então... Calma, deixa eu respirar um pouco. Então, acaba sendo que a nossa cultura branca tem um ponto a mais do que a cultura indígena nisso, porque a cultura indígena não tem muito costume de escrever suas memórias. Por esse motivo, deve-se zelar pela cultura indígena, porque no sentido da preservação, porque não escrevendo o que passou nessa cultura, as pessoas que passaram nessa cultura, pessoas que foram importantes, eles vão perder. As pessoas vão morrendo e eles vão perdendo todas essas informações. Então, seria uma coisa para preservar a cultura, para termos mais para frente algumas histórias para contar, para as pessoas que vêm aí no futuro saber mais sobre os indígenas e etc. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a misoginia, que vem do grego como mícia ou gine. Bom, significando o ódio à mulher. Por que o ódio à mulher? Porque, na verdade, é um desprezo à mulher. Porque dentro dessa lista de grandes autores, é encontrada poucas mulheres. Então, dentro dessa lista de autores, são encontradas poucas mulheres dentro do musical cânone. Então, isso traz um ódio com as mulheres e um desprezo com elas. Bom, a centralidade da notação, ou seja, a partitura. Bom, a partitura é mais importante que a música em si. Por exemplo, na música erudita, a partitura musical é o mais condensado, pois o objetivo é conservar o que o compositor fez, o uso das técnicas que ele fez e se foi produzido no estilo clássico, principalmente. Clássico, romântico ou barroco. Lembrando que isso não está na ordem certa, que o certo seria barroco, clássico e romântico. Mas no momento eu escrevi e acabou saindo na ordem errada, mas aqui citando a ordem certa seria barroco, clássico e romântico. Tudo bem? Caracterizando como um mapa musical. Tá. Deixa eu respirar um pouco, ficar mais calma. Por fins didáticos, pode-se exemplificar e contrapor contra o MPB, que não era tão importante assim tocar pela partitura. Então,
Se tocar sem ela e sem a partitura, é uma coisa que não vai mudar muito. Já é o suficiente tocar sem a partitura, porque no código musical da MPB, por último, produz-se a fala sobre a ruptura. No código musical da MPB, eles cantam sem partitura que vem da cabeça deles, porque, querendo ou não, a música popular brasileira é uma música muito interessante, mas prática de se lembrar. Por último, pode-se falar sobre a ruptura provocada pelas vanguardas, ou seja, a dificuldade de criar novos estilos, pois os vanguardas, o que são vanguardas? Pessoas com pensamentos à frente, pessoas que pensam à frente da sua época, que têm os pensamentos totalmente à frente do que eles deveriam ser. Eles têm empecilhos por conta da força do cânone, ou seja, da tradição da força do pensamento, de entender que a cultura deve ser preservada. Foi isso a minha resposta, a minha apresentação sobre a resposta da pergunta que foi feita, e eu espero que foi o suficiente para agradar o professor. Eu espero que eu tenha conseguido ser clara com o texto. Eu peço desculpa pelos erros, eu espero por travar um pouco, não saber conseguir falar, mas eu acho que isso é um problema que muitos encaram. Eu não tenho muita prática ainda de falar, mas estou praticando nisso. Obrigada pela oportunidade e minhas sinceras desculpas se eu não conseguir alcançar o que o senhor esperava. Tchau, boa tarde.